Então, essa relação aqui representa um balanço de forças, como nós havíamos mencionado, mas ela não nos permite ainda calcular o perfil de velocidades, ou, melhor dizendo, a relação entre a velocidade e a pressão, né? Então, para fazer isso, eu vou lançar mão da relação constitutiva da tensão desse elemento, né, para um fluido newtoniano, e substituir esse tal que aparece aqui por uma expressão que contenha o gradiente de velocidade, né? Então, para um fluido newtoniano, nós temos aquela expressão aqui, né, que tal é igual a menos μ dUdr, certo? Então, vocês podem, claro que todo mundo reconhece essa expressão, né, para um fluido newtoniano, mas podem estar estranhando esse sinal negativo aqui, tá? Então, eu vou explicar o sentido desse sinal negativo agora. É que quando nós escrevemos lá a expressão para o fluido newtoniano, nós usamos a expressão tal é igual a μ du dy, certo? Onde y é a coordenada que parte apontando a partir da parede, certo? Tá? E, na verdade, o R, né, o Rzinho, é uma coordenada que parte da linha de centro em direção à parede, né? Então, existe uma relação entre o Y, que é a coordenada que parte da parede, e o Rzinho, que parte da linha de centro em direção à parede, né? Nós temos que Y é igual a Rzão menos Rzinho. Então, se nós derivamos o dy, né, ele sendo Rzão menos Rzinho, a gente vai ter que dy é igual à derivada de Rzão, que é zero, menos a derivada de Rzinho, né? Então, dy é igual a menos drzinho, né? E acaba que o sinal negativo vem daqui, porque o dy é igual a menos drzinho, certo? Então, substituindo o tal é igual a menos μ dUdr naquela expressão do slide anterior, né? Só voltando aqui, substituindo aqui, nós obtemos essa expressão de cá, certo? Então, μ sobre R, o R estava do lado de lá do sinal, né? ddr de R dUdr é igual a dP dx, certo? Então, nós temos uma equação, né, cujo lado esquerdo é uma função que só depende de R, né, porque nós vimos no perfil plenamente desenvolvido o U é igual ao U de R, e o lado direito é uma função que só depende de X, né, porque nós temos que a pressão ela é tomada como uniforme na seção transversal, né, então ela só depende de X. Então, a única forma dessas duas relações em que, né, dessas duas funções, em que uma é só função de x e outra é só função de r serem iguais, é se elas forem iguais a uma constante, certo? Então, o que nós temos daqui, né, é que na região de validade dessa equação, ou seja, para o escoamento plenamente desenvolvido, o dP dx é uma constante, né? Então, se eu tenho o escoamento plenamente desenvolvido de um fluido com propriedades constantes, né, a pressão em função do atrito, né, que é o que a tensão desse elemento representa, ela vai cair linearmente, ou seja, o gradiente de pressão ele é constante, né? A pressão varia linearmente com x, né, tá? Então, ao integrarmos essa expressão duas vezes, né, para se achar o perfil de velocidades, admitindo que o dP dx é uma constante, nós temos essa expressão aqui, certo? Tá? Então, o U é o de R, é igual a 1 sobre 4μ dP dx, C1 ln de R mais C2, certo? As duas constantes de integração, que são encontradas, né, aplicando-se condições de contorno, né? E quais condições de contorno são essas? A primeira é que a velocidade em Rzinho igual a Rzão, ou seja, na parede, é igual a zero. E aqui na linha de centro, né, em Rzinho igual a zero aqui, o que eu posso dizer para não ter uma indeterminação ao aplicar Ln em R igual a zero, o que eu posso dizer é que a velocidade ela tem um valor finito, né?
E ao ter um valor finito, um valor que é físico ali, aquele o máximo, né? Eu não vou ter uma determinação ali num problema que é físico, digamos, eu tenho uma vazão que está correndo ali naquele tubo, né? A única alternativa para eu ter um valor finito de velocidade, que vai ser substituído aqui, é o fato do C1 ser zero, certo? Então, automaticamente, né, ao garantir que existe uma velocidade, um valor finito de velocidade, que vai ser um valor máximo ali, né, em R igual a zero, a única maneira de eu satisfazer essa condição é a constante 1 sendo zero, tá? Então, assim, nós encontramos essas duas condições, tá bem? É claro que eu posso também aplicar, né, aqui estão as duas condições de contorno, né? É claro que eu também posso aplicar essa condição aqui, né, que é uma condição de simetria, certo? E du, dr em R igual a zero é igual a zero também. As condições de velocidade finita ou em R igual a zero, ou du, dr em R igual a zero, são igualmente válidas, tá? Então, aplicando-se as duas condições de contorno, eu vou achar que C1 é igual a zero e vou achar que C2 tem um outro valor ali que vocês vão calcular em função de dp dx, nós temos o nosso perfil de velocidades, tá? Nosso perfil de velocidades, que é um perfil parabólico, né? E o dp dx é uma constante, tá? E aí lembrando que esse valor de dp dx é um valor negativo, porque a pressão cai com o avanço, né, ao longo de x, certo? A pressão vai cair porque existe a perda, né, por atrito, tá bom? Então, esse é um resultado bastante interessante aqui que nós vemos. E dá até para encontrar, digamos assim, ou interpretar alguma coisa já desse resultado, certo? Então, para um fluido de uma viscosidade conhecida, fixa, né, aumentar o gradiente de pressão, ou seja, aumentar a pressão de bombeamento, né, ao longo que vai ser aplicada ao longo daquela distância, aumentando o dp dx, eu vou ter uma maior velocidade, certo? E também, obviamente, para um dp dx fixo, aumentar a viscosidade do fluido, ou seja, aumentar o atrito, aumentar a perda, aumentar a impedância ao fluxo daquele fluido, diminui a velocidade, tá? Então, esses são resultados, interpretações interessantes que a gente já pode ter, tá? É claro que de posse do perfil de velocidades, já dá para fazer um monte de coisa, né? Inclusive, integrar o perfil de velocidades na área da seção transversal para calcular a vazão, né? E com aquela vazão eu tirar a velocidade média, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Tirando a velocidade média a partir da integração do perfil de velocidades, né? E aí eu vou ter uma relação não entre o perfil de velocidades, o de R e dp dx, mas entre a velocidade média e o dp dx, que é uma relação muito mais direta envolvendo parâmetros mensuráveis de engenharia, digamos assim, né? Então, aqui é só a integração, né? M ponto sobre ρA, 1 sobre ρA integral de ρu dA, aí eu substituo o dA, né, que é 2πr dr, que é a área de seção transversal, e aí substituindo e fazendo a integração, vocês podem fazer aí, vai dar essa velocidade média aqui, né, é igual a menos R2 sobre 8.000 dp dx. E aí aquela mesma raciocínio que a gente fez antes de, né, manter a viscosidade fixa, variar o dp dx, ver que a velocidade aumenta, é válida também para a velocidade média, obviamente, né? E a mesma coisa para manter o dp dx fixo, variar a viscosidade, né? E tanto é interessante isso que eu posso pegar esse resultado que está aqui, né, e substituí-lo no slide anterior aqui, né? E então eu vejo que tanto faz eu colocar o dp dx com r quadrado sobre 4.000 ou substituir aquela relação da velocidade média, e aí eu vou ter o perfil de velocidade média em função o perfil de velocidade, perdão, em função da velocidade média, certo? Tá? E aí é aí que a gente vê, né, que em r igual a zero a velocidade máxima vale 2 um, tá bom? 2 vezes a velocidade média, tá?
mais coisas que a gente consegue ver aqui, né? A primeira delas é uma relação entre agora o gradiente de pressão e a velocidade média, só que na forma adimensional, e isso é bastante interessante de fazer, porque é daí que nós obtemos o fator de atrito, né? Nós obtemos a definição do fator de atrito. Então, nós vimos que o gradiente de pressão é uma constante no escoamento laminar desenvolvido, certo? Então, eu posso aproximar o gradiente de pressão, né, por uma simples diferença de pressão aplicada ao longo de uma distância, né, uma distância macroscópica, digamos assim, né? Então, se eu tenho duas tomadas de pressão com uma distância L entre elas, né, e o gradiente de pressão é constante, ele vai ser simplesmente igual àquela diferença de pressão dividido pelo L. É isso que está escrito aqui, né? Então, menos dp dx é menos ΔP sobre L, onde menos ΔP é P1, que é a pressão a montante, né? E P2, que é a pressão a jusante, né? Certo? Então, se o ΔP é negativo, né? Negativo com esse negativo aqui dá positivo, e é exatamente a pressão a montante menos a pressão a jusante, que é o valor positivo. Tudo isso dividido por L, né? E como nós vimos anteriormente, do slide anterior, aquele menos dp dx, ele é 8 vezes μ vezes velocidade média sobre R2, né? E aí, substituindo ou trocando raio por diâmetro, né? Em que raio é igual a diâmetro sobre 2, aqui em cima vai ser multiplicado por 4, tá? Então, essa é uma relação que agora eu posso adimensionalizá-la, né, para achar uma representação adimensional do gradiente de pressão, certo? Então, o fator de atrito, né, o fator de atrito de Darcy, o fator de atrito de Moody, ele é uma representação adimensional do gradiente de pressão que é dada dessa forma, certo? Então, eu estou adimensionalizando o ΔP, ou o menos ΔP, né? Eu estou adimensionalizando pelo ρ, velocidade média ao quadrado sobre 2, que é a pressão dinâmica. Então, o que está nesse parênteses aqui elimina a dimensão ΔP, e o d, diâmetro, elimina a dimensão do L. Então, eu tenho o fator de atrito que foi definido aqui como o dp dx, né, ou menos dp dx, ou menos ΔP sobre L adimensional. Tá? Então, se nós substituirmos agora o menos ΔP sobre L pelo 32μ velocidade média sobre d quadrado, o que nós vamos obter é aquela famosa expressão 64 sobre Reynolds para o fator de atrito, certo? Tá? E aí, é claro, se o escoamento for turbulento, né, nós temos uma relação para o fator de atrito que é muito mais complicada. Então, só para colocar em contexto, aqui nós temos o diagrama de Moody, que todos conhecem, né, que é o fator de atrito em função do número de Reynolds. No regime laminar, essa reta aqui é o 64 sobre Reynolds, e para o regime em transição e turbulento, o comportamento do fator de atrito, ou seja, do gradiente de pressão adimensional, ele depende não só do número de Reynolds, né, mas também da rugosidade relativa do tubo. Então, a rugosidade relativa do tubo é um parâmetro. Aqui nós temos a linha para o tubo liso, né, e aqui valores para diferentes rugosidades relativas do tubo, né. Em sistemas de engenharia mecânica, o que nós temos basicamente são tubos lisos, né? Nós temos com poucas exceções, né, importantes, tubos com rugosidade relativa significativa. Se nós tivermos, por exemplo, trabalhos em hidráulica, né, saneamento, por exemplo, até exploração de petróleo, onde os tubos têm rugosidade relativa razoável, aí a situação já muda. Mas em situações mais corriqueiras nossas de engenharia mecânica, geralmente os tubos são lisos, tá? Estou chegando de novo aqui nos 15 minutos, vou fazer um novo clipe, tá, pessoal, para terminar isso aqui.